Bom dia, pessoal do canal Parceiro de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a evangelista Cris e tenho uma mensagem de Deus para os nossos corações nesse dia. Ou seja, no momento que você for ver este áudio ou vídeo. Então, talvez você pense, essa mensagem não está falando comigo, não é para mim, não é para você, pode não ser para você agora, mas você não sabe do dia de amanhã, talvez você ouça ela agora e quando você precisar, ela vai estar no seu subconsciente, na sua memória, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar e vai te abençoar. Você vai agir segundo a mensagem, vai falar hoje com o seu coração e será abençoado e abençoará outras pessoas. Então, a palavra de Deus está lá no livro de Ageu, versículo 12. Vou ler só o versículo 12 para não ficar muito longo o vídeo. Então, queridos, aqui fala no versículo 12 que Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. O que o povo estava fazendo que estava desobedecendo a Deus? Porque se o profeta orientou eles a obedecer, é porque ele estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus. E lá no início do livro de Ageu fala que o povo, que Deus ordena o povo a reconstruir o templo. Que templo é esse? O templo de Jerusalém, porque o povo os judeus estavam no cativeiro babilônico, que foram levados há muitos anos, né? Que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrou em Jerusalém, destruiu toda Jerusalém e levou o seu povo cativo, que é esse povo aí agora que nós estamos falando dele no livro de Ageu. Por que eles levaram cativo? Porque eles desobedeciam a Deus. Deus deu tudo para eles, aquela cidade maravilhosa em Jerusalém, fez deles uma nação abençoada, mas a única coisa que eles conseguiram fazer direito foi desobedecer ao Senhor e permanecer na desobediência e nunca dar ouvido à voz de Deus para o conserto. Então Deus permitiu ali que o inimigo entrasse e levasse eles cativos. Mas só que acontece? Que eles ficaram cativos 70 anos, que era a profecia que Deus permitiu que eles ficariam cativos 70 anos. Depois dos 70 anos, eles voltariam a Jerusalém para poder se levantar como nação de novo, povo de Deus. Mas só que quando eles voltaram, que passaram os 70 anos do cativeiro, que eles voltaram, a primeira remessa do povo, que foi conduzida por Zorobabel, que foi o nomeado governador de Judá, eles voltaram, Deus permitiu que voltaram para Jerusalém. Só que quando chegou lá estava tudo destruído, o altar estava destruído, a cidade estava em ruína. Já tinha muitos anos que eles estavam escravizados no cativeiro e Deus agora estava tendo compaixão do seu povo e trazendo eles de volta. Mas só que ali, a primeira remessa do povo, que foi conduzido por Zorobabel, eles chegaram e encontraram tudo em ruína. Então, primeiro eles reconstruíram o altar para poder colocar as suas vidas espirituais diante de Deus e oferecer os sacrifícios diante do Senhor. E quando foram reconstruir o templo, eles foram reconstruir o templo, houve muitas barreiras. Os inimigos, quando eles lançaram os alicerces do templo e começaram a trabalhar, até com muita vontade, com muito desejo de ver o templo construído, porque o templo que foi destruído foi maravilhoso, mas já estava destruído, então eles teriam que reconstruir o templo. Com a simplicidade, mas reconstruir, que foi a ordem de Deus, para que eles estavam em um período de reconstrução das suas identidades, das suas vidas com Deus, reconstruir, levantar de novo. Só que o que acontece? Eles começaram a reconstrução do templo, os inimigos se levantaram e naquela luta toda eles pararam, ficou um bom tempo sem
deixar de lado as coisas de Deus, o templo de Deus. Então, o que Deus... E começou a priorizar só as suas coisas, só as suas vidas, e deixou de lado. Então, o que acontece? Deus pega e manda o profeta Ageu a reanimar o povo, a ordená-los, reanimá-los e dizer que o porquê que eles deixaram de construir o templo de Jerusalém e só estavam pensando em si próprios, porque não era tempo deles morarem em casas maravilhosas, apainelada e tudo mais, e deixar o templo dele de lado, não. Que era por isso que estava plantando muito e não estava colhendo nada, era por isso que nada estava dando certo, em outras palavras, né? Que aquilo eles plantavam, esperavam colher um tanto bem considerável, colhia bem menos, e que era por isso, aqueles que eles juntavam, o pouco que eles ajuntavam, Deus ainda dava um sopro, né? Então, quando estavam na miséria. E aí, o que Deus manda o profeta falar? Que era para eles o quê? Reconstruir, levantar e começar de novo, reconstruir o templo, mesmo com os inimigos se levantando, Deus era com eles e Deus mandava falar com eles, eu sou com vocês, começa a reconstruir porque eu sou com vocês e vou dar vitória para vocês. Então, aqui no versículo 13 fala o seguinte, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo, eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadoque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. Então, amados, o que Deus quer falar conosco nesse dia? Que é tempo de reconstruir a sua vida com Ele. É tempo de você tirar mais a sua atenção do seu eu, do seu umbigo, que muita gente só está olhando para si próprio, muitos servos de Deus, muitas pessoas, elas só está querendo, só está concentrando sua visão naquilo que é material, naquilo que é prioridade para a sua vida. Não, o povo largou a missão que Deus os havia concluído, os havia incumbido de fazer, por causa dos levantes do inimigo, por causa de tudo, e concentraram só na vida deles, em construir para eles, né? No eu deles, em tudo deles, e as coisas do Senhor estavam abandonadas. Então, o que acontece? É para você tirar a prioridade da sua vida. Não é para você deixar a sua vida de qualquer jeito, mas você priorizar Deus. Começar a reconstruir a sua vida na presença de Deus. Reconstruir aquilo que foi destruído, mas com Deus, colocando o Senhor na sua vida, no seu primeiro lugar, no lugar que é devido a Ele, em primeiro lugar. Para que as demais coisas na sua vida você receba a direção e venha dar certo, mesmo com luta, venha dar certo. Tem gente que já parou há muito tempo e está como aquele povo lá de Judá. Eles paralisaram uns 15 anos, depois que os inimigos, que eles começaram a fazer a obra, que os inimigos se levantaram, foram inimigos terríveis, mas Deus é mais forte do que qualquer inimigo. Então, eles se acomodaram e começaram a trabalhar só para eles, mas quanto mais eles trabalhavam para eles, menos coisas eles viam acontecer na vida deles. Por quê? Porque não adianta, a palavra de Deus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles estavam buscando o reino deles primeiro, o bem-estar material, tudo. É pecado buscar o bem-estar? Lógico que não. É da vontade de Deus nos abençoar em tudo, mas em primeiro lugar é o Senhor. É o Senhor da glória, é Cristo, é Deus, é Jesus Cristo. É você largar, deixar tudo aquilo que você está colocando em primeiro lugar, passar a ser em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar, porque com certeza é Deus que vai te dar direção para você fazer o certo, né? Seja um parceiro de Deus assim, confiável, que Deus pode confiar. Então, amados, aquele povo, eles estavam
naquela luta toda, naquele sofrimento todo, porque havia deixado as coisas de Deus em último plano, parado, não buscava mais a direção de Deus, não buscava mais o que era para fazer, porque nós estamos fazendo algo para Deus, o inimigo se levantou contra, a guerra está travada, não, nós temos que ir para a presença de Deus mais e mais, e vencer e pôr Deus em primeiro lugar, orar, buscar, jejuar, pedir Deus a direção, e que Deus vai te abençoando, vai nos abençoando e vai nos dando direção na nossa vida, na nossa vida secular. Em nome de Jesus, no seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, na sua casa, seja qual for o que você está precisando, mas busque em primeiro lugar, como o Ageu, o profeta, foi e falou, olha, não é tempo de vocês ficar só construindo para vocês, não é que Deus não quer que vocês construam para vocês, não é que vocês estão pondo Deus em último lugar. O mundo põe Deus em último lugar e está buscando a sua própria glória, mas com aquele que Deus chama, é diferente. Conosco tem que ser diferente. Deus te escolheu, mulher, homem, jovem, né, criança, adolescente, Deus te escolheu, é para você, em primeiro lugar, ouvir o que Deus quer de você e depois buscar. E vai colocando a sua vida diante de Deus, põe Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, Deus vai te orientando, Deus vai abençoando, vai suprindo, vai acrescentando. Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que eles se animaram, eles obedeceram à voz do profeta. E aqui Deus fala com eles no 13. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º mês do 2º ano do rei Dário. Então, amados, e aqui para frente, Deus manda falar com eles, coragem, no versículo 2, no 4, fala assim, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote, porque eram aqueles que estavam na frente da peleja para animar o povo, né? Filho de Josadoc, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo, Deus está falando, não tenham medo, coragem, volta a edificar aquilo que você estava fazendo, aquilo que você colocou seu projeto diante de Deus, busque o Senhor em primeiro lugar, continua fazendo o projeto, não deixa que os inimigos, os intempéries desse tempo te detenha não, coloca a sua vida no altar do Senhor e prossiga na fé, colocando sempre Deus à frente de tudo. E não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos, a glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, amados, essa palavra é muito forte. Deus quer te fazer de você, na glória dessa segunda casa, um templo abençoado, uma vida abençoada, uma vida com Ele cheia do Espírito Santo, cheia de força, de coragem, de fé, não essa vida cheia de medo, que não pode acontecer nada que está acontecendo, que você se enche de medo, se enche de pavor, não, Deus, o Criador dos céus e da terra é com você, você não precisa ficar temendo praga de gafanhoto, praga de Covid, praga de nada, não, você não precisa, porque Deus está com você e a glória desse novo tempo será maior do que passou. Então levanta, põe o Senhor em primeiro lugar, busque o Senhor em primeiro lugar, reconstrua as coisas do Senhor, começa a ver o que era de Deus que estava na sua vida, que paralisou e volte a fazer. Aquilo que não era, você deleta. Aquilo que foi, que era, que foi,
passou e que você paralisou e que é para você continuar, Deus vai te dar direção e você vai conseguir. Então, mas busque o Senhor. Continue na presença de Deus, buscando Ele em primeiro lugar. Priorize as coisas do Senhor. Se eu não conseguir explicar direito, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais, continuar falando ao teu espírito, ao seu coração e te dando vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê seu like, fica firme no canal Parceiro de Deus, compartilhe, porque Deus irá te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós já estamos na tua santa e gloriosa presença. Ó Deus, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que nossas palavras nessa manhã puderam expressar, que as palavras que saíram da minha boca puderam expressar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa levantar essa pessoa que estava caída, essa pessoa que estava desanimada, porque começou há muito tempo a fazer algo para o Senhor e os inimigos se levantaram com força, aí ela parou, meu Deus, desanimou, parou e não voltou mais, prosseguiu fazendo somente aquilo que ela achava que tinha que ser feito e deixou as coisas do Senhor de lado, ou as coisas, projetos que o Senhor tinha colocado no coração dela, ela paralisou. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor que levanta essa pessoa com poder e graça, que o Senhor entra na vida dela, joga por terra todas as forças do inferno. Eu profetizo que haja vida naquilo que estava morto, que essa pessoa se levante no poder do Espírito Santo agora. O Senhor joga por terra toda a artimanha do inferno, desbloqueia a mente dela, em todas as áreas da vida dela. Eu repreendo o espírito do bloqueio. Sai dessa vida, dessa mente, desse espírito, dessa alma, em cada área da vida dela que está bloqueada. Ela não consegue ter mais visão para nada, mas vai ter agora a visão vinda do céu, do Espírito Santo, que ministra agora na vida de cada um deles. Que isso entra, salva, cura, liberta, restaura, dá vitória, prospera, faz uma obra completa e total nesta vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. É isso aí, vai na fé que Deus é com você. Amém. Até amanhã.